Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula aí de aprofundamento hoje sobre os conceitos fundamentais de política, tá certo? Vamos lá entender os objetivos da aula nesse primeiro momento. Vamos aprofundar o conhecimento sobre a sociologia política, extremamente importante para compreendermos as realidades que vivemos no nosso dia a dia. Compreender também que a política está presente no dia a dia de todos os cidadãos, em diversas instituições sociais em que vivenciamos. Ou seja, pessoal, já para deixar bem legal isso aí já de cara, a política não é simplesmente uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, um palácio do governo. A política ela está em todas as nossas relações diárias, na sua família, dentro do ônibus, na escola, entre amigos, nos hospitais, quer dizer, nas diversas instituições sociais encontramos o fenômeno político. Essa capacidade de poder, de influências que nós temos um para com o outro. Tá certo? O que é a política, afinal de contas? Política é a capacidade de criar diretrizes com o objetivo de organizar o modo de vida dos indivíduos. Também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem de todos. Então, pessoal, duas coisas importantes para entender a política. Primeiro, é a organização da vida do indivíduo. Você, enquanto cidadão, você é um ser político por natureza. Você está fazendo relações políticas cotidianamente. E assim como também, aí aquela política de Câmara, Assembleia, palácios, aí sim, o Estado, política do Estado, de uma organização de poderes legislativo, executivo, judiciário, tal, que vem prever e promover o bem de todos. Certo? Aristóteles, primeiro filósofo, pensador da política, isso ali no século V a.C. ainda, ele disse, o homem é um animal político. O que Aristóteles quer dizer com isso? Quer dizer que o homem é um animal, porque o animal é parte da sua racionalidade, no sentido de ser um animal, um ser, o homem é um animal racional. Então, o homem é um animal político, porque dentro de sua racionalidade, ele está fazendo sempre o quê? Barganhando o seu dia a dia. Ele está fazendo o quê? Concessões, barganhas, ele está fazendo ali agrupamentos, ele está procurando alguma forma de melhorar e também de melhorar seu grupo. Essa é a estrutura básica. Tanto que Aristóteles, precursor aí da questão política, pensando as primeiras organizações e modos de participação política e, consequentemente, outros grandes filósofos também tomaram por base a política como um dos ramos, por exemplo, da filosofia. Tá certo? Temos aí também o Bertold Brecht, que também é um grande pensador, um grande cientista político, sociólogo, cientista político, que escreve bastante sobre as considerações relacionadas à política. Ele diz o seguinte, veja que interessante essa frase, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. Veja que interessante. Isso é um tapa de luva na cara, muitas vezes, do cidadão brasileiro. Então, pessoal, a gente tem que estar muito mais atento aos fenômenos políticos, muito mais atentos a acontecimentos políticos. Ainda mais hoje, no século XXI, com as redes sociais, com a internet, você não precisa mais ir em loco para saber o que acontece. Entra lá no site de uma Assembleia Legislativa, entra no site de uma Câmara Municipal, do Senado Federal, vejam o que se vota ou deixam de votar, acompanhem as mídias diversas possíveis, acompanhem a política, compreendam o cidadão que você elege, compreendam os papéis sociais, papéis políticos. Nesse sentido, a sociologia aí contribui demais, pessoal, porque ela mostra algo extremamente empírico, real, E a política, pessoal, ela é fantástica porque é através da política que as mudanças acontecem.
Maravilha? Política. Definições gerais. Pode ser pensada como negociação para compatibilizar interesses. Por vezes se relaciona com o que diz respeito ao espaço público. É entendida como a ciência do governo ou da administração pública. Corresponde ao poder que um homem exerce sobre os outros. Então, a política ela pode ser vista dentro dessas diversas matrizes, né, pessoal? Negociação, interesses, né, as barganhas. Então, isso não acontece só dentro do governo, né, acontece dentro de empresas, né, pessoal? Aconteceu agora aí com o coronavírus, né? Como é que chegou a tal vacina? Qual que vai vir? É a vacina da Inglaterra, da Índia, da Rússia, da China? Né? São as negociações políticas, são os interesses, são as políticas, as relações internacionais. Respeito ao espaço público, tudo que é público é político. A sala de aula que você estuda, meu querido, ela é um espaço público. Tem uma política por trás dela, desde a cor da carteira, aos espaços, né, as estruturas das disciplinas. Tudo isso é pensado politicamente. Entendido como a ciência é o governo da administração pública. É claro, pessoal, que o governo, que é a administração pública, é a política. Temos o poder judiciário, né, que garante as leis, temos o poder legislativo, que faz as leis e fiscaliza o executivo, e temos o executivo, que sanciona ou veta essas leis. Então, temos uma estrutura, né, pública administrativa, né, e temos o poder de um homem para com o outro. Pegue a sua família, pessoal. Qual que é a hierarquia deles? Quem que exerce poder e influência sobre quem ali na família? Né? Pegue seu trabalho, seu chefe. Né? Você gostando ou não, muitas vezes, ele vai corresponder um poder em relação a você. São as hierarquias sociais que a gente vai ter em qualquer ambiente da vida. Tá certo? Beleza? Vamos à primeira pergunta, pessoal. Sobre a política, é correto afirmar: só diz respeito às próprias instituições políticas como o governo? Pessoal, essa está mais mole que a gelatina no sol, pessoal. Essa aí você não tem como errar, né? B. Além das instituições políticas, está presente nas relações cotidianas, como família, escola e outras? Moleza essa, rapidinho para vocês, pessoal. E aí, pensaram? Estava muito fácil, não tinha nem muito o que pensar, né? Se vocês prestaram atenção no que eu disse até o momento. Então, claro que a letra B, além da política, das instituições políticas, como o governo,
está presente na família, nas escolas, nos outros, né? Porque a política também, além do governo, ela tem uma capacidade de relações de poder e de influência entre as pessoas e as instituições sociais. Maravilha? Vamos lá? A política em Maquiavel. Esse personagem é um personagem muito importante, né? Porque ele é reconhecido como fundador da ciência e da política moderna. O Aristóteles é da clássica, tá, pessoal? Da modernidade é o Maquiavel. Pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Olha que interessante, né? Como ele é de fato e como ele deveria ser no modelo teórico. Tá? Procurou investigar a política pela política. Quais eram as ideias de Maquiavel? Maquiavel pensava o seguinte: o sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. Né? Tanto que aqui no final, a famosa frase dele, né? Os fins justificam os meios. Né? Ele falava o seguinte, que dentro da política, muitas vezes, para você ter um fim que está previsto para aquele príncipe, para aquele governador, né? Não interessa muito qual meio ele vai utilizar, ainda que seja um meio inescrupuloso para se atingir o objetivo final. É bem pesado isso, mas é uma grande verdade, né? Principalmente no mundo que ele vivenciava ali no século XV, século XVI, no século XVI, século XVII, né? Maquiavel nasceu no século XVI, escreveu sua principal obra no século XVI, né? No final, meados do século XVI, O Príncipe de Maquiavel, né? E essa realidade nunca não vale para hoje, claro que vale para hoje, né? Mas essa famosa frase, os fins justificam os meios, é porque os meios, às vezes, para você conseguir algum tipo de louro no fim, eles não eram os meios mais éticos, digamos assim, dentro de uma moralidade, tá certo? Quem governava o Estado, a nação, deve lutar para assegurar a sua própria glória e o sucesso do Estado. Veja que interessante isso, pessoal, porque Maquiavel instruía, né, dentro de suas obras, em especial O Príncipe, sua grande referência de manual político, que a glória e o sucesso do Estado deve ser a principal ferramenta desse governante. E para realizar esses objetivos, o governante não pode ser limitado pela moralidade. Veja que interessante, aspectos morais desse sujeito são aspectos secundários. De fato, infelizmente, atingir alguns objetivos, politicamente falando, é necessário, às vezes, barganhas, relacionamentos, ou afazeres, às vezes, não muito corretos. É uma obra, assim, antiga, mas ainda contemporânea quanto um manual político para, né, algumas realidades. Né? Então, o parâmetro ético-moral dela, a gente poderia discutir isso por muito tempo, né? Mas o parâmetro prático dela acaba sendo aí bastante conduzido e é bastante atual. Vamos fazer uma atividade, pessoal? Entre no site da Assembleia Legislativa do Paraná e aponte ao menos uma informação encontrada lá que achou interessante ou relevante para a população. Escreva 1 ou 2 parágrafos em seu caderno. Uma dica para você: você também pode conferir o noticiário político. Exercício bacana esse, hein? Bastante prático e empírico aí. Um tempinho para vocês.
E aí, pensaram aí? De boa, né? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Vamos lá? Continuando, pessoal. Temos aqui a figura de Maximilian Weber, popular dentro da sociologia clássica, conhecido como Max Weber. Ele tem uma frase também muito interessante para análise política. Poder é fazer com que o outro faça o que você quer sem o uso da violência real. Veja que bacana isso, pessoal. Poder é fazer com que o outro faça o que você quer sem o uso da violência real. Né? Vai pensando aí na sua mãe ou no seu pai, né? Só com aquele olhar 43 para você, né? Aquele olhar de canto de olho assim. Precisa dizer mais alguma coisa ou não? Já influenciou um poder grande sobre você? Claro, né? Ou aquele professor na sala de aula que dá aquela respirada funda na carteira, conta baixinho até 10, de repente a turma entra em silêncio. Compreenderam aí? Já vivenciaram isso? Ou aquela autoridade policial que está passando e de repente todo mundo, né, começa ali a entrar em forma, digamos ali. Compreende, pessoal? Muito interessante essa frase. Isso é o poder. E as relações políticas são hierarquizadas e são relacionadas a poder. Essa capacidade do teu pai, da sua mãe te influenciar, do professor te influenciar, da figura oficial aí do Estado, do policial te influenciar, né? Porque exercem poderes e tem aí a legislação, tem aí um aparato do Estado, tem um aparato institucional, formal ou informal, mas de poder, e que faz com que, de certa maneira, né, assim, as coisas encaminhem-se, né, para o melhor possível. Certo? Ainda em relação a poder e relações de poder, né, o poder ele está aí presente em todas as relações sociais. Envolve variados aspectos da vida social, que não podem ser analisados de maneira isolada. Então, pessoal, o poder ele está na relação desde uma pessoa com a outra, dentro de uma instituição social, né, como a família, como o Estado, como a religião, como o transporte público, assim como também ela vai estar relacionada a eventos entre nações, né, entre um país com outro, entre as relações internacionais. Então, as relações de poder, elas são bastante, né, elas nunca são isoladas. Elas são sempre flexionadas do indivíduo com o outro, de uma nação com outra, ou de nações entre nações, ou de indivíduos entre os indivíduos. Tá certo? A legitimidade é o uso do poder dentro de uma ordem social, relacionada a leis e a valores no contexto político. É claro, pessoal, que esse uso do poder, ainda que poder ainda de forma indireta, digamos, dentro de uma instituição como a família, mas dentro de instituições oficiais, por exemplo, como a própria polícia, a polícia tem o meio legítimo do poder. A polícia tem a autoridade do poder. Ela tem a função social daquele poder. Então, ela tem a liberdade daquilo. O professor, numa sala de aula, tem a liberdade de cátedra, né? Ele tem o conhecimento para aquilo. Ele tem um Estado aparando sobre aquilo. Então, naquele momento, ele tem aquele poder. Assim como o médico, num consultório, ele tem o poder de descrever qual remédio você vai tomar. O que é melhor para você. Entende? Assim como um juiz tem o poder de julgar, conforme toda a análise do processo. Bacana, pessoal? São as funções sociais, que são, né, contextualizados e garantidos por nossa Constituição. Beleza? Vamos para mais uma perguntinha, um quiz aí, pessoal. A legitimidade é o uso do poder dentro de uma ordem social, relacionando a leis e aos valores? Também está de boa essa, né? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Tempinho para vocês.
Pensaram? Tranquilo essa, né? É claro que isso daqui é verdadeiro. Essa é a ideia da legitimidade do uso do poder. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Para a gente estar encerrando aí, né, fica esse pensamento de retomada. Que nessa aula nós entendemos como a política e o poder estão presentes no nosso cotidiano. Sempre importante lembrar disso, pessoal. Política e poder não é algo exclusivo do Estado, de formas de governo. Política e poder também está atrelado ao Estado, claro, mas está atrelado ao nosso dia a dia. Há vários e vários momentos do nosso dia e várias instituições que passamos ao longo do nosso dia. Tá certo? Maravilha, pessoal? Fica aqui o meu abraço para vocês. Tudo de bom, se cuidem e até uma próxima.